Fala galera das turmas de extensivo do Gaia. Chegamos à aula de número 23 da frente de Química D, em que a gente fala um pouquinho mais de equilíbrios químicos. Como vocês veem aqui, o meu cenário mudou mais uma vez. Eu não estou mais no meu quarto e nem naquele cenário de natureza. Agora a gente está aqui na sede do Gaia, onde a gente deve continuar gravando as aulas dessa frente. Como vocês veem aqui do lado, o título dessa aula é Lei de Diluição de Ostwald. Um pouquinho diferente do que a gente fez em outras aulas, que são bem contextualizadas, falando de processo de Haber-Bosch, falando de transporte de gases respiratórios, essa daqui ela tem um pouco menos de contextualização, mas ela aparece bastante em questões de cálculo, questões que envolvem algum tipo de equilíbrio iônico, um equilíbrio de ácidos, um equilíbrio de bases. Já que a gente está falando de ácidos e bases, é super relevante para essa aula que a gente retome um termo lá de trás, que é o grau de ionização. Você lembra o que é o grau de ionização? Vamos ver aqui do lado. Olha só. O que é esse grau de ionização? Bom, o nome dele já está te falando que ele é um grau, ele indica a proporção ou a extensão em que a ionização acontece. A gente fala de grau de ionização para substâncias que sofrem processos de ionização, que sofrem processos dissociativos, um ácido, uma base, um sal. A gente pode falar nele. E comumente, bem frequente, é que a gente represente esse grau de ionização por uma letrinha alfa. Esse alfa é a razão, olha só, isso aparece no enunciado, a questão fala, alfa é igual a tanto. Ele é a razão entre o número de partículas que foram ionizadas, se a gente estiver falando de ionização, pode ser dissociada se for dissociação, não tem problema, a gente muda o termo, com relação ao número total de partículas, ao número de partículas que foi inicialmente dissolvido. Então, número de partículas dissolvidas. Beleza? Vamos pensar num exemplo. Um exemplo sobre esse grau de ionização. Então vamos lá, olha só. Aqui a gente tem um becker contendo... Tô só verificando se eu estou dentro aqui da lousa. Aqui a gente tem um becker com conteúdo líquido e vocês veem que tem algumas partículas aqui dentro. Tem cátions H+, tem íons Cl- e tem 8 moléculas de HCl. Vocês veem que, inicialmente, a gente inseriu o que lá dentro? A gente inseriu 100 moléculas de HCl. Então, esse é o número total, o número inicial de partículas que foram dissolvidas. Agora, o HCl, ele sofre esse processo aqui. É um processo de ionização. Formou um cátion, formou um ânion. Ele gera íons e aí gera partículas ionizadas. Quantas que foram formadas? A gente vê que a gente formou 92 H+, 92 Cl-. 92 ácidos clorídricos se quebraram e formaram essas duas. Então, dos 100 HCl que a gente adicionou, 8 ficou normalzinho lá. Os outros 92 se quebraram. O que a gente fala sobre o grau de ionização? Que é o número de moléculas que se quebraram, que se ionizaram, 92, e com relação àquelas 100 iniciais. E aí a gente encontra um 0,92. Claro, isso pode ser escrito em porcentagem também. E você vê isso dessa forma aqui. O 0,92 expresso como 92%. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo disso, então. Olha só. Aqui a gente tem um exemplo sobre o ácido nitroso. Ele fala assim. O ácido nitroso, o HNO2, a 0,05 mol por litro, possui um grau de ionização 20%. Ele quer saber o valor da concentração de H+, e ele quer saber o valor da concentração de íons nitrito. Então vamos fazer esse exemplo aqui do lado. Olha só. Vamos lá, temos o exemplo número 1. O que a gente vai pensar nessa situação? Nós temos o ácido nitroso. O que acontece com o ácido nitroso em um meio aquoso, assumindo que esse é um meio aquoso? Nós teremos o H
NO2 que se separa em H+ e NO2-. Temos o H+ e o íon nitrito. Agora, a questão falou assim, que o grau de ionização é 20%. Bom, digamos que não fosse, digamos que fosse 100%. Se o grau de ionização fosse completo, se fosse de 100%, completamente todo aquele HNO2 se separaria em H+ e NO2-. Tudo que eu tinha lá. Então, vamos pensar assim. Ó. Vamos pensar na parcela, na porcentagem, na parcela que se ioniza em H+ e NO2-. Vamos pensar nessa parcela. Digamos que é 100%, que todo o meu HNO2 sofre ionização. 100% do HNO2. Se tudo que tem lá sofre ionização, quanto que sofreria ionização? Tudo que eu tenho lá é o que a gente tem aqui, ó. Nós temos o 0,05 mol por litro. É o total do HNO2. Então, vamos colocar isso aqui. Nós temos totalmente esse 0,05 mol por litro de HNO2. Mas não é 100% do meu HNO2. É só 20% do HNO2 que sofre esse processo. Quanto que vai ser aqui? Vamos colocar uma letra, pode ser um Y. Você faz esse cálculo e encontra o quê? Fazendo esse cálculo, você vai achar exatamente 0,01 mol por litro de HNO2. Ou seja, o que o grau de ionização te falou? Que do 100% que tem lá, só 20% se ioniza. Dos 0,05 mol que tem lá, só 0,01 se ioniza. Essa parte se ioniza e se transforma em quê? Se transforma no H+ e no NO2-. E você vê que a proporção é 1:1:1. Então, se 1 mol desse se ioniza, forma 1 mol e forma 1 mol. Se 0,01 mol desse se ioniza, forma 0,01, forma 0,01 mol desse também. Aí o que ele estava perguntando pra gente no exercício? Ele quer saber a concentração de H+. Eu usei 0,01, então vou formar 0,01. E aí eu obtive 0,01 mol por litro desse cara. Ele quer saber do nitrito também. Qual que é a concentração de nitrito? A mesma coisa. 0,01 mol do HNO2 se quebrou. Então vai formar 0,01 mol por litro de nitrito. Beleza? Eulália que está ali atrás assistindo, beleza também? Tudo bem. Então vamos seguir. Aqui a gente tem esse exemplo para o HNO2. Vamos pensar para ácidos em geral, como é que a gente usa esse grau de ionização. Vocês devem já ter visto isso em outras aulas lá de ácidos e bases, algo como isso. Vamos pegar como exemplo o HF, o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, quando sofre ionização, forma o H+ e o F-, certo? Aí, se vocês consultarem ou encontrarem um valor para o grau de ionização, vocês vão encontrar algo assim. Que o grau de ionização dele está em torno de 10%. Esse é um grau de ionização que não é alto, é uma parcela pequena. Então, é pouquinho do HF que vira H+ e F-. A maior parte se mantém como HF. E a gente pode representar isso dessa forma. Pouco do reagente, só 10% vira produto. Aí eu coloco uma seta pequena em cima. A maior parte fica como reagente. E aí eu coloco a seta grande embaixo, apontando para o reagente. A gente tem outros casos, por exemplo, o HCl. O HCl que se separa em H+ e Cl-. Se você consultar, você vai encontrar que esse HCl tem um alfa próximo de 100%. Quer dizer o quê? Que o reagente completamente se transforma nos produtos, ou quase completamente. Então eu vou dizer que o HCl todinho vira produto. E quase nada volta a ser HCl. Aí é o caso contrário. A gente pode chamar essas substâncias
com um alfa pequeno, eu não estou fazendo isso muito rígido, tá? Não estou fazendo de maneira rigorosa. Quando o alfa é pequeno, a gente tem eletrólitos que são fracos, e aí se for um valor um pouquinho maior, a gente também tem os eletrólitos moderados. Agora, se o alfa for grande, 80, 90, 100%, aí a gente tem os eletrólitos que são fortes. Então, nesse caso, por exemplo, o HNO2, em uma situação de alfa 20%, é um eletrólito moderado. Perto de um forte, ele é fraco. Comparativamente, ele não é muito forte, ele tem um grau de ionização que é médio, beleza? Muito bem, seguimos então. Vamos ver o próximo. A resposta aqui. A gente tem exatamente isso, 0,01 mol por litro e 0,10 mol por litro. Vamos fazer o exemplo número 2 agora, olha só. Ele é muito semelhante ao exemplo número 1. A gente tem agora, só que, em vez do que a gente tinha antes, não é mais HNO2, é HX. Não é mais 0,01 mol por litro, é C mol por litro. Mesma coisa, não é mais 20%, agora é alfa. E ele quer saber a concentração de H+ e de X-. Qual que é a mudança para esse exemplo aqui? Nessa situação, a gente tá fazendo um exemplo bem parecido, só que com incógnitas, com letras e sem valores. Então a gente vai voltar para o exemplo número 1 e substituir fazendo agora com essas letras, beleza? Então vamos voltar aqui para o exemplo número 1. Agora estamos no exemplo número 2, em que a gente vai fazer com o HX e não mais com o HNO2. A gente vai fazer para um ácido qualquer. No exemplo número 2, nós temos o HX, que se transforma em H+ e X-. Então, a gente vai avaliar a parcela dele que se transforma em H+ e em X-, e não em NO2-. Beleza? Então, vamos ver isso aqui. Temos o X- e eu quero avaliar não para o NO2, mas para o HX. Muito bem, nós não temos a concentração inicial dele também. O que a gente sabe? Nós temos o HX que se separa em H+ e H-. Se totalmente o HX sofrer ionização, então tudo que eu tenho lá vai sofrer ionização. E o que eu tenho lá? C mol por litro, é um Czão a concentração. Então vou botar que a concentração seria C. Eu ionizaria tudo que tem lá. Só que o grau de ionização não é 100%, é 100 vezes o alfa%. Nota que eu coloquei 100 vezes o alfa porque é algo assim, ó. Se o nosso alfa é igual a 0,01, eu multiplico por 100 e aí fico com 1%. Se o meu alfa é igual a 0,20, então eu multiplico por 100 e coloco 20%. Como aqui está em porcentagem, aí eu multipliquei por 100 também, tá? Só por uniformidade matemática. Mas estamos fazendo com a porcentagem que está lá do grau de ionização. Tudo bem, Eulália? Isso ficou ok? Ok. Então, nós temos... Acho que a galera que está assistindo sabe, mas a Eulália é quem está aqui atrás da câmera, então daí eu já dou uma interagida com ela que está aqui. Temos aqui o HX. 100 vezes alfa. Quanto que daria para o nosso Y? Você faz o cálculo com o alfa e aí a gente encontra o que? Faz a regra de 3 e você vai encontrar exatamente C vezes o alfa mol por litro. Essa é a quantidade de HX que se quebra em H+ e X-. Como a proporção é 1 para 1 para 1, se C vezes alfa se quebra, eu formo C vezes alfa H+ e C vezes alfa X-. Então, a minha concentração de H+ obtida vai ser C vezes alfa mol por litro. E a minha concentração de X- vai ser a mesma coisa, C vezes alfa mol por litro. Beleza? A gente fez isso agora para um ácido genérico. E a gente vai transportar isso para uma tabela. Vamos primeiro ver se a gente acertou os valores aqui no exemplo número 2. Vai aparecer o nosso gabarito. Apareceu aqui, C vezes alfa, C vezes alfa.
Beleza. E a gente vai transportar essas informações para uma tabela ali do lado. Deixa eu só pegar minhas canetas que estão desse lado e minha água, mais do que necessária, e a gente transporta essas informações aqui para a tabela. O que é que nós temos nesse exercício? Então, antes de a gente fazer a tabela, já vou avisar vocês de que o que a gente vai fazer daqui para frente pode sempre ser resolvido com uma tabela. A gente vai ver uma forma mais rápida que dispensa a tabela. Mas se você quiser fazer sempre com tabela, a tabela é a chave para exercícios de equilíbrio químico. Beleza? Então vamos lá. Olha só, nós temos o HX que vira H+, e X-. Vamos preencher essa tabela de início, consumo, produção e equilíbrio que a gente viu há algumas aulas atrás. O que nós temos no início da reação? Lá no enunciado estava dizendo que era HX na concentração C mol por litro. Então eu vou dizer que no início tinha o quê? Tinha C mol por litro. Beleza? Tinha C, eu vou deixar a unidade de fora, vou colocar só o valor. Ficamos com o C aqui. É comum que a gente diga que não tem nada dos produtos. Então no início tinha só reagente e nada do produto, a não ser que ele diga o contrário. Início tinha C mol por litro de reagente, nada e nada. Nós vimos no exemplo número 2 que a gente obteve quanto dos produtos. A gente viu que no final, lá no equilíbrio, tinha quanto de H+? Tinha C vezes alfa. E quanto de X-? Tinha C vezes alfa. Essas são as informações que a gente obteve. Agora vamos preencher a tabela. Como é possível que eu não tenha nada de H+, e de repente tenha C vezes alfa? Isso porque a gente produziu C vezes alfa. Não tinha nada, produzir C vezes alfa, consegui C vezes alfa. A mesma coisa acontece para o X-. No início não tinha nada. Eu produzo C vezes alfa e obtenho C vezes alfa. A gente não fala nada de consumo para produtos, né? Agora, vamos pensar na linha aqui pro reagente. Como é que a gente vai preencher esses espaços aqui? Bom, a gente viu que a proporção é 1 para 1 para 1. Se eu formo um desse, eu consumo um desse. Se eu formo X desse, ou se eu formo Y desse, eu consumo Y desse. Se eu formo C vezes alfa desse, eu consumo C vezes alfa desse. Então, o meu consumo de HX também foi de C vezes alfa, por causa da estequiometria do problema. Pensemos, eu tinha C e consumi C vezes alfa, eu tinha R$10 e gastei 3. Eu tinha C e gastei C vezes alfa. Vai sobrar o que para o reagente? O que eu tinha no início, C, menos o que eu gastei, menos o C vezes o alfa. A gente não costuma falar de produção para um reagente. Está montada a nossa tabela, como a gente fazia lá nos exercícios de tabelinha. Beleza? Vou fazer uma pequena alteração. Aqui. Olha só. Tá vendo que tem um Czão e um Czão? Vou pegar esse Czão e tirar em evidência aqui na frente. Vou tirar o Czão dos dois, artifício matemático, e vou transformar nisso aqui, ó. 1 menos alfa com um Czão na frente. Czão vezes 1 dá Czão vezes alfa dá o que a gente tinha lá, menos Czão alfa. Então a gente tem exatamente o que tinha antes, só um artifício matemático aqui, beleza? O que nós vamos fazer agora com essa tabela montada? A gente vai montar a constante de equilíbrio. Então vamos fazer a constante de equilíbrio. Nós sabemos tudo sobre equilíbrio. Vamos aqui para o lado fazer uma constante de equilíbrio. Você se lembra da expressão de constante de equilíbrio? São os produtos sobre o reagente. Então nós temos os produtos que são o H... Opa, eu ia falar H+, escrevi X-. O X- vezes o H+, e aí eles estão divididos pelo nosso reagente, que é o HX, produtos dividido pelo reagente. Nós já sabemos concentração de todo mundo no equilíbrio, então eu vou colocar isso aqui na constante de equilíbrio. Quanto que deu o X e o alfa? Deu
Opa, o X e o H+. Deu Czão alfa, então. Concentração do X, Czão vezes alfa. Vezes a do H+, Czão vezes alfa. Tá todo mundo dividido pela concentração do cara do reagente, que é Czão vezes 1 menos alfa. O que você vê aqui? Que tem o Czão em cima, tem o Czão embaixo. Então, a gente pode cortar um desses Czões aqui, porque tem em cima, tem embaixo. Cortei esses dois. No que é que a gente vai chegar aqui? Agora eu só vou reorganizar essa relação. Nós temos assim. Constante de equilíbrio para esse ácido é alfa vezes C vezes alfa. Tem duas vezes o alfa aqui, né? Então eu posso colocar o Czão simplesmente vezes o alfa ao quadrado. Tem um 2 aqui em cima, alfa vezes alfa. Isso está dividido pelo quê? Pelo 1 menos o alfa ao qual a gente chegou, beleza? A gente chegou a uma espécie de fórmula. É uma relação matemática que você pode usar. Nós temos aqui algo que serve para quando você tem duas informações. Duas dessas três. Aqui no Czão, vou colocar isso de laranja. Nós temos a concentração em mol por litro desse ácido, se a gente tratar de um ácido. Ou pode ser uma base, pode colocar o Kb e a mesma ideia. Então temos a concentração da espécie em mol por litro. A concentração inicial. O alfa é o que a gente viu, é o nosso grau de ionização. É esse alfa. E a constante de equilíbrio é o que a gente conhece mesmo como constante de equilíbrio. Beleza? Vamos aplicar isso em um exemplo, então. Como é que a gente usa isso em questões de fato? Vamos passar para o nosso exemplo número 3. Olha só. Ele fala que o grau de ionização da solução de HClO2 na concentração inicial já te deu a concentração do ácido. Te deu também o grau de ionização, 30%. E ele quer saber o quê? O valor da constante de ionização ácida, a constante de acidez. Ele quer saber o valor do Ka. Então a gente vai aqui para o lado, na outra lousa, fazer esse exemplo número 3, beleza? Vou apagar aqui o que a gente fez no primeiro momento. E aí, enquanto isso, você já vai tentando montar usando a relação que a gente fez. Você pode, lembrando, começar do zero. Você pode fazer a tabela. Ou, se você tá com prática, já fez vários exercícios, você pode usar aquela relação que a gente chegou. Ka igual a C vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Você pode usar a relação pronta ou fazer a tabela do zero. Beleza? Eu esqueci minhas canetas, vou lá pegar. Opa! Voltando. Muito bem, vamos aplicar isso então. É um exemplo bastante curto, olha só. Temos aqui o exemplo number 3. Temos o número 3. O que a gente tem aqui? Vamos aplicar lá na relação. Nós vimos que constante de acidez é igual a concentração em mol por litro, grau de ionização ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Vou aplicar os valores. Ele quer saber a constante de acidez. A concentração que ele deu pra gente é 0,1 mol por litro. Então vamos botar aqui, ó. Vou preencher os valores com preto. Tem 0,100 lá. Vezes o alfa. O alfa ele deu em porcentagem, né? Aí 30% é a mesma coisa que alfa 0,03. E o alfa tá ao quadrado. Então você coloca aqui um quadrado. Dividido por... Opa, 30% é 0,3, né, galera? 0,30 aqui. 30%, 0,30. Dividido por 1 menos o alfa. 1 menos 30%. Então, o que a gente chega? Você vai fazer esse cálculo e vai chegar numa constante de acidez que é igual a 0,043 aproximadamente. Não fiz esse cálculo de cabeça. Eu já sabia que ia dar algo parecido com isso. Beleza? Só aplicação de fórmula. Tem um monte de questão que é assim, direta. Você pode usar essa relação aqui em azul,
Ou você pode montar a tabela do zero. Não precisa decorar isso, é só uma questão de prática. Se você está com muita prática, vai nisso aqui direto. Se não, não me lembro se é alfa ao quadrado, alfa ao cubo ou algo assim, faz a tabela do zero. A tabela é a ferramenta que você deve dominar sem dúvidas isso, ok? Vamos tentar um outro exemplo, então. Vamos ver se a gente acertou. A constante dá mais ou menos 1,0043, então tá tudo certo. Vamos para esse exemplo número 4. Olha só, o grau de ionização de uma solução de ácido benzoico a 0,1 mol por litro tem agora um grau de ionização pequenininho, 2%. Deu pequeno esse grau de ionização. Aí ele fala qual que é o valor da constante de ionização para o ácido. Vamos fazer esse próximo exemplo, então, que é o exemplo número 4. Eu vou apagar o exemplo número 3, porque a gente vai fazer uma comparação aqui, beleza? Olha só o que é que a gente tem nessa situação. Exemplo número 4. Muito bem, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai aplicar aquela relação. Constante de acidez. Qual que é a concentração inicial? Ele falou que é 0,100. Então eu venho aqui e aplico o 0,100. Qual que é o grau de ionização? Agora o grau de ionização é 2%, o que equivale a 0,02, que é o que a gente vai aplicar lá. Então vai ficar 0,02 ao quadrado. Dividido pelo quê? Dividido por 1 menos o alfa. 1 menos 0,02. Se você fizer esse cálculo, vamos ver o que é que vai dar.